Olá, voltamos agora, em definitivo, aqui com o nosso quadro sobre esse evento das Olimpíadas que se encerrou agora nesse último final de semana. E vamos aqui abordar alguns temas principais, polêmicos dentro das Olimpíadas. E um dos temas polêmicos é a abertura. E aí, Samuel, o que você achou dessa abertura das Olimpíadas? Foi tanto aí cogitado, entendeu? Eu achei. O que você achei da hora, mano. Polêmico. Da hora, achei da hora. Eu achei da hora, muito massa, cara. Principalmente o final. O primeiro, lógico, como você falou, polêmico, bizarro, né? Os caras de tiração aí com a cara do evangelho e tudo, mas o fechamento, parceiro. Que fantástico, mano. E sabe por quê? Porque eles fizeram o que a igreja não está fazendo ultimamente. A igreja evangélica não está pregando sobre a volta de Cristo, mano. Estão pregando sobre bênção, prosperidade, riqueza, fartura. Mas a volta de Cristo, eu não sei o Luiz, tá? Mas eu falo por mim, das igrejas que eu já fui visitar, participei e tal, dificilmente fala da volta de Cristo. Dificilmente, cara. E eles pregaram a volta de Cristo assim de uma maneira espetacular, cara. Espetacular. Minha opinião é essa, mano. Então, foi uma abertura, assim, tanto quanto polêmico. O que você achou da abertura, mano? O que eu achei? Cara, eu tô assim na mesma linha que você. O que acontece? Eu só vou fazer um adendo. Acho que houve, assim, uma controvérsia da abertura e também de algumas ideologias que o próprio Comitê Olímpico estabeleceu. Por exemplo? Seguindo aí essa linha sua, realmente, né, teve aí pessoal ali sentado na mesa, representando ali como se fosse a ceia, né, de Cristo. E também teve aquela cena lá de Apocalipse, da mulher em cima do cavalo, né, acho que é o cavalo branco. Cavalo né? branco. É o cavalo branco. Realmente, de fato, assim, esse evento, ele realmente está fazendo aquilo que foi incumbido da igreja fazendo, né, mano? Fazendo. Exatamente. Né, eu não vejo, assim, literalmente, a volta de Cristo, quando fala das bodas do Cordeiro, nós vamos estar à mesa sentados sendo servidos, as bodas do Cordeiro, não é isso? E falando também ali de Apocalipse, né, aquela mulher montada no cavalo, realmente ela retrata sobre Apocalipse. E Apocalipse é o quê? Falando da volta de Cristo. E Paulo fala exatamente sobre isso. Quantos aqueles que amam a volta de Jesus Cristo, eu deixo esse conselho. E eu não vejo, entendeu? Esse amor pela volta, eu não vejo essa expectativa. Não tem isso, cara. Sabe? Não tem. É como, por exemplo, vamos pegar a festa de final de ano. Como que é a festa de final de ano? Antes, as vésperas, uma semana antes do Natal, uma semana antes. Há meses, cara. No começo de dezembro já tá todo mundo querendo comprar roupa, separar o dinheiro para comprar aquela comida. O sentimento que está no coração da pessoa, expectativa. Que roupa que eu vou passar? Aonde eu vou passar? Com quem? Qual comida? Qual casa de quem? Peixe, sabe? Então, sabe, as pessoas... Aí chega o dia, sabe, a queima de fogos, sabe, aquela alegria, aquele êxtase. Esse sentimento que tem que estar no coração do legítimo cristão. Esse anseio, esse desejo, sabe, essa expectativa que nem o Samuel falou. Isso não queima mais no nosso coração. Sabe o que assusta? Quando eu converso com alguns cristãos, Luiz, não sei você, eu pergunto: ei, mano, você tem certeza da salvação? E se você morresse hoje, o que aconteceria? Muitos cristãos falavam: misericórdia, hoje eu não posso morrer. É sério, cara. Cristão com medo da morte. O que tem de cristão com medo da morte, o que tem de cristão que ficou com medo de arrebatamento, o que tem de cristão que não aceita, é inacreditável. Meu, a igreja parou de pregar sobre os reinos dos céus. E está focado muito no material. Antigamente, quando eu me converti, poucos anos atrás, era muito reino dos céus. Então a gente ansiava, né, mano? Por isso que eu ouço Samuel, não tenho medo da morte, porque eu sei que isso aqui é só uma passagem, mano. Mas, cara, a galera está se convertendo agora, só se fala de bênção e prosperidade. Então eu acho que viver isso aqui, mano. É pregado o céu na terra, né, Samuel? Exatamente. Pregado o céu. Então, assim, enquanto a igreja ela deixou de anunciar, o mundo, né, secular, o mundão, como usada a expressão aí fora,
está fazendo o papel no qual é da igreja. E fez bonito, cara. Me desculpa, vocês que podem ser contra o meu pensamento. Acharam que a gente ia sentar aqui a madeira, né? Eu achei lindo o encerramento. Achei, meu. Não no sentido tipo, nossa. Não, porque eles fizeram o que a igreja não está fazendo, mano. Não está trazendo uma reflexão sobre a volta de Cristo. Ele está voltando. E a gente está lá, minha bênção, minha vitória, minha glória. Mano, glória é Cristo. Glória está lá com ele, cara. Como diz Paulo, morrer é Cristo. Viver é lucro. Viver é lucro. Acabou aqui, mano. Não, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. É lucro, é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quando morre, está no lucro. Né? Você está quietinho em relação a esse assunto? Eu estou pensando. Não, fala aí. Eu, particularmente, eu penso assim. Você disse que a representatividade deles, a representação que eles fizeram da mesa. Não, o final. O arrebatamento, o final. O começo achei bizarro, né? Realmente foi bizarro, mas o final foi espetacular, na minha opinião. É que eu vou ser sincero para vocês, eu não assisti. Porque eu trabalho, você entendeu? Eu estava até eu estava trabalhando, então infelizmente eu não consegui assistir, mas eu ouvi muitos comentários. E às vezes você julgar pelos comentários é difícil. Então, tanto que você vê, o que me atentou justamente essa parte. Você é uma pessoa que pensa assim, como eu sou cristão, correto? Eu vou na igreja e digo para vocês, na igreja que eu vou, é falado muito em vida eterna, não é atual, você entendeu? Não é a que vivemos. Tanto que existe uma frase que para mim ela é muito significativa: a minha pátria não é aqui, entendeu? Mas existe uma pátria celestial. Exatamente. O que acontece, Samuel? Nós temos esse objetivo, você quer ouvir isso, só que muita gente usa isso como sarcasmo, como humilhação, usa muito isso para... Porque infelizmente o mundo é cheio de pessoas ruins, sabe? Não são pessoas que têm objetivos como a gente. Qual é o seu objetivo? Não é ir para o céu? Sim. O seu objetivo não é o meu também? Sim. Só que tem 3 ali na esquina que não querem ir. Você está entendendo? Então, isso de uma certa forma, como é que se diz? É uma vitamina para essas pessoas. Então, eu acho que num ato assim mundial, num ato público assim mundial, acho que esse tipo de coisa não deveria existir, sinceramente, sabe? É a minha opinião, sabe? A abertura em si. Não, pode falar. A abertura em si, que nem o Samuel falou, a abertura ali, naquela conjectura ali, simbolizando ali os 12 discípulos, Cristo ali, pelo ali meu modo de ver, o evento é o quê? Esportivo. E ali não cabia mesmo ali aquele, vamos dizer, caberia aquele momento ali, como todas as outras Olimpíadas. Se você pegar todas as outras Olimpíadas da estreia, você vê que o tema, né, era tudo relacionado a esporte. Não, mas você entende que o Comitê Olímpico ele se manifestou. Até tirou o vídeo do ar, né? Não sei se tirou o vídeo do ar, mas eu sei que o Comitê Olímpico ele se manifestou dizendo que aquela celebração seria a reunião dos deuses gregos lá de Atenas. Seriam 12 também, que coincidência, né? Porque eles têm essa representação. Porque os Jogos Olímpicos começou com essa questão de deuses, né? Então eles queriam fazer uma representação de uma cerimônia dos deuses pagãos lá da Grécia. Só que não deu certo, porque a representação de Jesus com aquela coroa, né, é muito a visão de Jesus católico, não colou. Não o que tem a ver o ato religioso com as Olimpíadas? Tudo, porque as Olimpíadas começaram na Grécia, né, naquela história toda da mitologia, até que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas devido a tanta coisa que veio acontecendo nessas Olimpíadas, a gente acabou não entrando no assunto do começo. Exatamente. Mas os Jogos Olímpicos, eles têm um pouco de religiosidade nisso. Só que essa tentativa da França não deu certo, não. Não, mas não, tudo bem. Seguindo essa linha, esse raciocínio que você falou, concordo, mas assim, mas se você pegar
o histórico olímpico de todas as Olimpíadas. Das aberturas em si, não teve envolvimento nenhum religioso. Até porque os atletas não podiam nem usar uma camisa, uma prancha, né? Exatamente. Fazer qualquer manifestação religiosa. Exatamente, né? Nessas Olimpíadas foi isso, né? Então, assim, na abertura houve uma manifestação religiosa, mas durante os Jogos Olímpicos você, atleta, não poderia manifestar nenhuma atitude religiosa. Sabe que, para mim, eu acho que uma galera também, sabe o que a França quis dizer para o mundo? Primeiro, drag queens vestidos de apóstolos. Isso. Aquela criatura bizarra azul que ninguém sabe o que é, aquele Smurf lá. Já eu vi o pessoal comentar sobre o Papai Smurf. Cara, ninguém sabe o que aquilo é, até hoje. Aquela tiração de Jesus, né? Eles falam que Danilo Gentili falou assim, não se sabia se era o Papai Smurf ou o Avatar degenerado. Então, sabe que pra mim o que o sistema quis fazer ali, Luiz, até você falou pra mim, não podia vir um ato público, mas sabe que pra mim eles queriam fazer ali? Eles estão dizendo que o anticristo já está na Terra. Porque toda essa cenografia do início foi justamente uma tiração com o cristianismo. Foi o invés daquilo que o cristianismo pegou. O que é anticristo? É antes, tudo aquilo que vai contra. Isso. Então, para mim, na minha humilde opinião, os caras estão dizendo que o anticristo já está na Terra. Isso. Estão anunciando o que a igreja deixou de fazer. E sabe quando essa minha teoria ela fica mais forte? Quando a gente vê o final do negócio. Entendeu? Aquele ser iluminado descendo. É isso. Não é o lado bom, Luiz. É que assim, é o lado profético que está sendo amortecido pelo sistema atual de prosperidade que muitas igrejas fazem. Sim. Você falou bem lembrado, cara. Não são todas as igrejas que não pregam a volta de Cristo, mas acho que assim, elas pregam. Todas as igrejas pregam. Só que não com aquela ênfase que o Marcos falou no começo, aquela empolgação, sabe, aquela celebração de realmente vida após morte, existe continuação, não tem mais esse gás. Na verdade está apagando, né? É tipo uma vela que está apagando. Isso! Porque essa iniquidade multiplicar, o amor de muitos esfria aí. Exatamente, hoje a igreja está fria. Está fria. Só me retificando aqui, né? Existem igrejas que pregam, pregadores que pregam a volta de Cristo, mas não com aquela paixão, é muito materialismo, Deus te dá, Deus te cura, enfim. Então, mano, eu acredito que eles estão revelando que o anticristo está ali. E logo hoje, na França, quem é o presidente? Emmanuel Macron. O que todo mundo fala desse Emmanuel Macron? Ele é o anticristo. Ele tem alguma coisa, mano. Eu não acredito que ele seja anticristo devido às profecias. Emmanuel, né? Qual que é o nome de Deus? O nome de Jesus. Quando o anjo falou para Maria, ele colocasse o nome de Emmanuel. Então, muitas coisas, eu não estou falando que o Emmanuel Macron é o anticristo, mas ele tem envolvimento com alguma coisa e a França está revelando ao mundo, através dessa Olimpíada, que o anticristo já está na Terra. Olha, só que assim, a gente vê o resultado depois, né? Eu particularmente, depois que eu soube desse início aí, que eles colocaram os drag queens lá, eu imaginei, vai acontecer alguma catástrofe na França. Luiz, você foi de catástrofe. Detalhe, você viu que nos jogos foi tudo ali chuva, escuridão, apagão? E aí, coincidência, parceiro? Você que não acredita na Bíblia. Falar nisso, mano, detalhe, Luiz ou Marcos, os caras falam que não acreditam na Bíblia, que a Bíblia é um livro escrito por homens, não tem valor. Explica, se a Bíblia não tem valor, escrita por homens, se você não crê na Bíblia, por que o mundo ali parou naquele momento para reverenciar? Contextualizado dentro de um livro. Contexto bíblico. Abertura, o final. Por quê? Fala aí. Por que é um livro escrito por homens assim? Se ela foi tão valorizada agora. Fica a dica aí, mano. Pensa aí. Se ela realmente não... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Parece chucro, mas não é. É o meu pensamento. Alguns anos atrás aí, tem uma escola de samba chamada-se Gaviões da Fiel. Aí o que aconteceu? Simplesmente quiseram extrapolar, zombaram de Jesus, da imagem de Jesus, sendo puxado por um diabo, um personagem de diabo, puxando pela coleira, correto? Aí depois quiseram justificar, mas isso foi tarde. Por quê? Talvez seja muita coincidência, mas desde então o Corinthians nunca mais ganhou nada. Você entendeu? O que aconteceu também com a Gaviões? Parece que
A Gaviões também foi rebaixada várias vezes. E de lá pra cá também. Depois desse ato, você entendeu? Foi rebaixado várias vezes. Mas eu tô te dando um exemplo porque eu falo pra todo mundo. Eu falo, porque o Corinthians, desculpa estar entrando nesse assunto, mas eu tenho 62 anos. Eu conheço o Corinthians, inclusive eu joguei lá, você entendeu? Uma época eu joguei, mas como júnior, na época era juvenil, né, júnior. Que ano que foi? 80, 81, você nem tinha nascido. Eu que não tinha nascido ainda não. Então, e o Corinthians sempre foi um clube assim muito festivo, sabe? Um clube respeitador. E depois que aconteceu isso, nunca mais o Corinthians ganhou nada. Então, deram outros exemplos. O John Lennon. O Titanic, exatamente, Titanic. Janis Joplin, né? Outros, vários que brincaram com isso. Então, será que a França pode entrar em ruína e colapso? Tem alguma tradição, muito espiritual, alguma coisa assim? De repente, sabe? A gente não sabe, não estou desejando, mas se você... Não, se parar para pensar, tá certo isso. Quem ganhou em primeiro lugar? Estados Unidos. Né? Sempre os Estados Unidos. E a França ficou em que lugar? Segundo? Não. Teve China. A França ficou em quinto, se eu não me engano. Peraí, eu tenho aqui. Você entende? Então, esse tipo de coisas são coisas que a gente tem que se apegar, assim. É isso mesmo, a França ficou em quinto lugar no ranking de medalhas. Então, sabe? E não era para ser isso, né? Pela produção. A França, ótimo. Ela teria as outras Olimpíadas. Ela teria que estar em primeiro, segundo lugar, sabe? No mínimo segundo lugar, entendeu? Então, são um tipo de coisas que eu observo isso aí, sabe? Não sei se eu estou certo ou não, mas vamos aguardar. Aqui é aberto, o espaço é para cada um expor sua opinião, se está certo ou errado, entendeu? A opinião aqui, você colocando, pode contribuir muito, né? Em algum momento, entendeu? Contribui muito. Luiz, já aproveitando aí que você já foi atleta, já foi esportista, e como a gente está falando de Olimpíadas, para você, o esporte, né, o que representa na sociedade, qual a influência, o que pode trazer, agregar, já que a gente está falando de Jogos Olímpicos, que envolve esporte, você já foi um atleta, jogou no Corinthians, né, então você com essa vivência, essa experiência aí, o esporte na sociedade, o que representa o esporte, o que pode contribuir na sociedade? Eu vou resumir no que eu havia dito antes, no eu. Porque o esporte, seja ele tênis, seja ele qualquer, ele é coletivo. Porque a partir do momento em que você se torna um esportista, que você se torna um tenista, que você se torna um jogador de snooker, você sempre tem uma equipe. Você entendeu? Nunca está sozinho, né? Nunca está sozinho. Então, o que você tem que fazer primeiramente é dividir as suas vitórias, as suas qualidades e as suas derrotas também com quem está ao seu lado. Mesmo se pode ser individual. Mesmo sendo individual. Por exemplo, tênis de mesa, é 1 contra 1, mas por trás daquele atleta. Isso. Por que muitos atletas... Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava jogando Corinthians e São Paulo, eu estava no banco, eu entrei, né? Lá no Pacaembu, numa preliminar de Corinthians e São Paulo. Aí, perdemos de 5-1 para o São Paulo. Mas teve um moleque lá, eu lembro como se fosse hoje, o nome dele era Sidney. Não é o Sidney que fez sucesso no São Paulo, não. O time ganhou, aí o repórter chegou para ele assim do meu lado, pegou e falou assim: ô Sidney, e aí, o que você achou do time de São Paulo, de ter colocado 5-1 no Corinthians, e a sua atuação, como é que foi? Ele falou assim, bem pro repórter, pegou e falou: amigo, por favor, se afasta, eu não tenho que falar com você, moleque, hein? Não tenho que falar com você pelo seguinte: hoje você está me tratando como um rei, amanhã você vai me tratar como um plebeu, se eu não jogar bem. E virou as costas e saiu. Esse moleque sumiu. Você entendeu? Esse moleque sumiu. O que ele teria que ter feito? Se fosse eu,
Poxa, primeiramente eu quero agradecer aos meus amigos, quero agradecer ao meu apoio, quero agradecer o cara que cuidou da minha chuteira, você entendeu? Que lavou minha meia. Verdade. Você está entendendo? Então, eu acho o esporte, conforme você me perguntou, o esporte eu acho que seria a solução, cara, a solução de muitas coisas. Você aprenderia, se você realmente se dedicasse e se você se entregasse, você aprenderia a ver outras pessoas como iguais, não superior ou inferior, sabe? Iguais, porque aquilo que você está conquistando sempre tem alguém por trás para te apoiar, para te ajudar. Então, eu acho que o esporte seria a solução para muitas coisas. Maravilha. Ainda falando do esporte, no indivíduo em si, né? O que o esporte pode promover, pode fazer para o indivíduo. A gente está falando da sociedade. Sim. Agora, do indivíduo, a pessoa, entendeu? O esporte pode promover, entendeu? Porque a gente vê hoje muito, né, esses incentivos mais nas periferias, né? Resgatando o jovem, o indivíduo mesmo, né, da criminalidade e das drogas. Além disso, você que foi esportista, a gente hoje está com aqui um ex-atleta, um esportista, ninguém melhor do que você. Assim, então vou reformular a pergunta. Por favor. O que o esporte promoveu em você como indivíduo, na sua vida? Bom, até hoje eu jogo futebol. Até hoje. Por incrível que pareça, né? 62 anos 62. E disputo o campeonanato. Vou começar um campeonato agora, é o campeonato de 60. Então isso aí já para mim já é um... É chamado os Master, isso? Isso aí para mim já é uma evolução assim maravilhosa. E outra coisa também, já que você perguntou sobre mim, sobre a individualidade, eu jogo em Arthur Alvim. Lá do Moro. No time do Negritude, não sei se você já ouviu falar. Lá do Campo do Gema? Isso, lá no Campo do Gema. Lá no Varejão de quarta-feira? Isso, eu jogo lá. Só que é o seguinte, às vezes eu vou jogar em Santo André, às vezes eu vou jogar em São Bernardo, às vezes eu vou jogar em... As pessoas me conhecem, e me conhecem como pessoa boa. Puxa, que legal, lembra? Nós jogamos junto, sabe? Que seja uma pessoa. Então, eu acho que individualmente a gente tem que aprender a sermos... Tem jogadores que eu conheço do Corinthians que passa fome, cara. Tá na rua, tá lá na Cracolândia, entendeu? Lá perto onde eu trabalho ali na Prestes Maia, você entendeu? Tem jogadores, por quê? Porque se deixaram levar, sabe? Se deixaram levar pela vaidade. Eu não sei, eu não dei sequência na minha vida porque eu acho que Deus não permitiu, porque de repente eu poderia me tornar uma pessoa também diferente do que eu sou hoje, sabe? Mas o esporte para mim me fez muito bem e me faz. Vou contar uma história aqui para vocês, sabe que eu estou prolongando, né? Você é o convidado. Eu vou contar uma história para vocês aqui rapidinho. Quando a minha esposa faleceu, eu disputava já campeonato, né? E eu peguei e falei, não, parei, não quero mais saber. Vieram 2 caras lá do Negritude, que nós havíamos jogado juntos. Como é que você tá? Eu peguei e falei, tô legal, vamos disputar o campeonato com a gente. Eu peguei e falei, não, eu parei, eu não quero mais saber. Não, que é isso, é louco? Cara, foi uma das coisas que me tirou da depressão. Foi, porque eu tinha parado totalmente. Aí comecei a jogar no sábado. Aí aquilo foi eu relutei, sabe? Não queria, aí aquilo foi me empolgando. Aí terminava o jogo do sábado, eu já esperava pelo outro sábado. Então, esporte é isso, sabe? Individualmente, é isso, é você valorizar. Não é jogar por jogar, sabe? Você tem que criar amizades, sabe? Satisfação. Isso aí é a melhor coisa que tem na vida. Então, é igual aquilo que o Samuel falou agora do trabalho, né, Samuel? Isso. Realização do trabalho. Isso. Fazer o que gosta é felicidade e gostar do que faz é liberdade. Isso mesmo. Exatamente. E aí, Samuel, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Nada, só tá certíssimo, isso mesmo. Só um indivíduo. O Nizão falou tudo, cara. Até foi brilhante quando ele falou da depressão, mano. O esporte me tirou da depressão. Verdade. Então, falar o quê?
promove isso, né? O esporte, né? Além de mexer, você ocupar a mente, mexe também com a sua capacidade neural, hormônios, né, Samuel? Isso. Fala também sobre hormônios. Eu sou capaz de dizer para você o seguinte: hoje o nosso futebol está nessa condição ridícula, tá ridículo, na minha opinião. Graças ao nosso, falo um nome aqui que vocês não vão acreditar, graças ao nosso querido rei do futebol, Pelé. Tudo que ele construiu, ele destruiu. Eu vou dizer por quê. Porque antigamente, você assinava um contrato, eu assinei um contrato com o Corinthians. Assinei um contrato aqui, uma via sua, uma via minha, entendeu? A minha ia para a gaveta, da gaveta ia lá para a Federação Paulista de Futebol, ou para a CBF, antigamente era CBD. Aí o que o Pelé veio, fez, pegou, assina mais uma, aí você assina mais um. Não minto, você vai assinar só duas, uma é minha, outra é sua. Você vai ser meu empresário. Ele que criou esses empresários. Aí o empresário criou empresários e empresários. Vai criando todo um mecanismo, uma engrenagem, né? Você entendeu? O que aconteceu? De repente, o jogador, a despesa do jogador é 100 mil reais por mês. O cara sozinho não tem como. Aí ele pega mais 2, 3. Aí quando vende o jogador fala, ó, você vai ganhar 3 milhões por mês. Mas você não ganha 3 milhões por mês. Você ganha bem menos, porque aquilo vai tudo pro empresário. Eu digo isso porque meu filho teve um empresário, sabe? E hoje, se você... Porque, vou citar outro nome, Palmeiras. O Palmeiras tem um olheiro lá, chama-se Jorjão. Negrão, sabe? Os caras colocam ele num voo aqui, vai lá para Amazonas, vai lá pro Cafundé do Judas, lá vai procurar um moleque lá. Ele pega avião, depois pega o barco, vai para os piores bairros lá, de repente, viu um garoto lá, ele, ó, vamos comigo. Às vezes ele vai para Pernambuco, ele roda todo o Brasil, você entendeu? Mas ele vai pegar de onde? Da várzea. Só que quando chega aqui, eles preparam o garoto, aí entra o empresário. Tem que entrar o empresário, porque é da Lei Pelé. Você entendeu? Porque se você for na várzea, se você descer aqui, você vai pegar um monte de jogador bom. Um monte de jogador bom, Samuel. Sabe? Mas, infelizmente, a Lei Pelé cortou tudo isso. Os bons, eles têm que pagar. Se eu levar meu filho para jogar em algum lugar... Ó, o Kaká, vou dar um exemplo, o Kaká de São Paulo. Não, pode só terminar o raciocínio para... É que já vai dar... não, tá, rapidinho. Perdoa. Desculpa aí. Não, imagina. Perdão. Não, tá certinho. O Kaká, ele chegou no São Paulo, foi, treinou, aí o pai dele chamou ele... Beleza, você passou, tá? Falou, passei, pai. Passou, tal. Aí, já tá tudo certo. Tá tudo certo o quê, pai? Não, os caras me cobraram, acho que 10 ou 20 mil reais aí. Falou, então, não vou. Não vou. Aí não apareceu. Aí os caras ligaram, né? O outro falou, não vai não. Pra cobrar. Porque todo mundo que vai lá paga. Você vê que são jogadores ruins. E aí, Samuca? Alguma coisa acrescentada? Fala aí do... Não, tá ótimo, tá tranquilo, bem esclarecido aí, muita coisa aí, da hora. Então vamos aí continuar então, dando sequência aí, nas Olimpíadas. Vamos lá. Em relação, nós tivemos aí, que posição no quadro de medalhas? Acho que 15º? Não, 20º. 27º, não foi? 27º. Não, eu tô vendo aqui, ficamos em 20º lugar, exatamente. 20º lugar. Por causa da última... Em relação... Acho que a passada foi 21º, então vocês devem estar confundindo. Passada? Mas, enfim, em relação aí ao quadro de medalhas, na concepção de vocês, como é que o Brasil deve fazer nas próximas Olimpíadas para melhorar esse quadro de medalhas? O que você acha, Elisão? Você é convidado, Elisão. O que você acha? Você que é atleta, né? Você aí é autoridade no assunto. Eu acho que vai evoluir. Sabe por quê? Não sei se vocês viram as entrevistas, as escolas agora estão formando filas para ginastas de 5 anos, 5 a 10 anos, entendeu? Houve interesse. Você vê se isso não vai... Isso já não custa. Você lembra da Copa de 94? Lembro. Lembra quando o Brasil ganhou a Copa de 94? Lembro. Todo mundo que... É até assim...
Já teve muita reportagem, se você puxar no YouTube, você vai ver inúmeras reportagens, né? Que os pais, naquela época que estavam esperando o filho, quando era o filho homem, já colocavam o nome de Romário. Isso, né? isso. E você vê que as escolinhas de futebol, depois que ganhou, encheu, né? Sem E dúvida. você não vê mais isso no futebol. Agora você falou uma coisa que é interessante, agora é no meio da ginástica olímpica, né? Isso, sabe? Ginástica olímpica, salto. Um comentário em relação a isso? Me perdoa, tá, Luiz? Mas esse discurso, eu acho que é empolgação. Lembra quando você falou de lembrança? Lembra das Olimpíadas? Quando construíram aqui todo aquele complexo olímpico, o que o nosso presidente na época falou? João do Pulo, né? Na época do João do Pulo, O que foi falado na construção do complexo olímpico? Companheiros, daqui pra frente vai mudar. Mas não, você tá complicando. Não, porque esse complexo vai trazer investimentos, vai trazer novos atletas, vamos investir, nosso país vai ser top. E aí? Cadê o complexo olímpico lá no Rio de Janeiro? Cadê? Então vem pra cá, com a empolgação, todo mundo, investimento. Passou 1, 2, 3, 4, 5 anos e aí, cadê? Nem o complexo mais existe, cara. Segundo as informações, está tudo abandonado aquilo. O Guarulhos mesmo tinha tudo abandonado. Então eu acho que a Rebeca Andrade, ela foi campeã olímpica, aquela reverência, as americanas fizeram aquele ato de reverenciar. Mano, isso inflamou geral, cara. Isso. Só que daqui 2, 3 meses, quem vai ser a Rebeca Andrade? Pra cair no esquecimento. Não, ela Você quer apostar quanto pra mim que a grande massa aí, 90% dos caras que estão seguindo, vai deixar de seguir porque vai cair no esquecimento, parceiro. Infelizmente, mano. Vai cair no parceiro. Então, assim, eu não acho que a gente vai mudar muita coisa, não, Luiz. Desculpa. Eu sou muito oba-oba, cara. Então, porque o Brasil não é um país de esporte. É o país do futebol. Então, mas é país de esporte, acho que nem do futebol. Acho que tá perdendo até essa credibilidade do seu país de futebol. A gente tá ali, na corda bamba. É que, assim, no contexto geral, assim, lógico, o Brasil foi bem nessas Olimpíadas, né? Parece que conseguiu conquistar a segunda melhor colocação depois, acho que a primeira foi nas Olimpíadas do Japão. Mas assim, de Tóquio, isso, né? De Tóquio, exatamente. Mas se você for ver o histórico, entendeu? O Brasil tinha tradição no futebol olímpico. Tá certo, a última Olimpíada foi o Brasil que ganhou no masculino, né? O masculino nem se classificou. O vôlei masculino sempre voltava para casa, pelo menos com a medalha de prata. Isso é verdade. A natação sempre voltava, a natação não voltou com nenhuma medalha. O judô voltou? Voltou com medalha? Pelo menos o judô, porque toda Olimpíada o judô volta com a medalha. Mas o judô é o esporte olímpico brasileiro com mais número de medalhas? É o top. É o judô. E ganhou um ouro, né? E não tem tanto investimento. Não, mas isso que você está falando é atual. Eu digo assim, eu acredito no futuro, futuramente, assim, entendeu? Porque apesar que o que o Samuel falou, é tudo empolgação. O brasileiro é muito eufórico. Isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Futebol feminino. Olha como evoluiu uns tempos para cá. Antigamente você não via mulher jogar futebol, você via? Não, futebol feminino não. Sabe? Aí hoje elas estão batendo de frente com a Espanha. De uns 5 anos para cá tem uns torneios aqui mesmo. Aqui no Brasil ninguém ganha do Corinthians. Montou um time e sai menina, entra menina e é a mesma coisa. Está evoluindo. Aí hoje nós temos uma ginasta. Nós não tínhamos uma ginasta tipo... depois da Daiane, né? Isso. Tivemos. Mas antes da Daiane, quem você lembra? Né? Sabe por que eu acho que a gente não vai mudar um pouco, Luiz? É o seguinte, por causa da nossa cultura. Isso. O futebol, você falou futebol feminino. O futebol feminino evoluiu. Mas basquete, vôlei, natação. A natação regrediu, você falou bem, Marcos. Isso mesmo. A natação regrediu, o judô, boxe é esquecido, atletismo, revezamento 4x4. Salto com vara. Nós somos campeões da última. Cara, assim, eu não vejo. Eu vejo uma empolgação, eu não vejo uma evolução. Entendi. A Rebeca fez um sucesso, a Rebeca, assim, cara. Mas e os outros? Aí teve a skatista, esqueci o nome dela, mano. Também brilhou logo muito. Cara, Raíssa. Parabéns, vai Corinthians, mas. Medina, mas, mano, e as outras? São 297 atletas. Me fala, 10. 7. Fala 10. É verdade.
Fala 10 que daqui a 2, 3 meses vão ter respeito, reverência e atenção da mídia. Fala 10. Verdade. Eu tava falando pro Marcos, Luiz, é o seguinte, mano. Campeonato Brasileiro, para-se uma programação de uma emissora para passar. E o Mundial de Vôlei? E o Mundial de Basquete? E o Mundial de Judô? E o Mundial de Judô? E o Mundial de ping-pong lá? Todo mundo torceu pro brasileiro, todo mundo vibrou pros caras. E aí? Quem vai parar? A Globo para? Não. É só canal fechado, parceiro. É só canal fechado, mano. A emissora para, né, cara? Todas as emissoras, se você for ver, Globo, acho que nem canal fechado, hein? Então, Luiz, se não mudar nossa visão, cultura, pensamento, infelizmente vai virar só oba-oba. Eu respeito quando você fala assim, eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu espero que melhore, eu vou torcer para melhorar, mas baseado assim, em alguns dados, eu acho meio difícil. Dentro desse raciocínio, Samuel, o que é que diferencia o Brasil dos outros países? Por que os outros países, principalmente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, acho que Inglaterra não atendeu às expectativas, mas geralmente nas outras Olimpíadas a Inglaterra estava lá entre os 5, a Alemanha estava entre os 5, né? Mas enfim, Estados Unidos e Canadá. E agora a China está se tornando uma grande potência mesmo. De umas 4 Olimpíadas para cá, a China está ocupando ali, está no cenário, tanto no cenário econômico, financeiro, mundial, agora até no esporte também, a China está ali pau a pau com os Estados Unidos. Verdade. O que diferencia, Samuel? Você sabe dizer o que diferencia esses outros países da gente, do Brasil? Então, vai de contra a resposta que eu falei pro Luiz. Você tem alguma coisa a dizer, Luiz? Pode ficar à vontade, mano. É isso mesmo, pô. Em relação a que eu te falei. Eu acho que a diferença é o poder aquisitivo. Começando. Perdão. Primeiramente, poder aquisitivo. E segundo, eu acho que assim, talvez os meios, governo, como é que fala? Patrocinadores, talvez tenham essa intenção, mas também vai muito do atleta. O atleta desiste muito fácil também, sabe? Principalmente aqui no Brasil, Samuel. O brasileiro em si, né? Entendeu? O brasileiro em si, ele é meio... Então, tem que ser na hora, sabe? A coisa tem que ser na hora. É por isso que eu falo do oba-oba. É muito oba-oba, é muita emoção. Basta você ver a entrevista de alguns atletas. Como é que você começou? Minha mãe não tinha dinheiro para eu pegar um... Tem alguns exemplos, mas eu não vou falar agora, outro dia eu falo. Mas a realidade é isso também, sabe? Eu acho que depende muito esforços brasileiros. Por exemplo, a própria cultura nossa. A cultura nossa é fraca por quê? Porque o próprio brasileiro não se esforça, cara. Você entendeu? O próprio brasileiro não se esforça para... Essa é a minha opinião. Eu acho que... trazendo aqui um dado interessante. As Olimpíadas teve os primeiros jogos no ano de 1896. 1896 foi em Atenas a primeira organização oficial, né, de Jogos Olímpicos. Teve 241 atletas, todos homens. Apenas 10 países participaram. Inclusive, o senhor dos Estados Unidos estava lá, então eles estão desde as primeiras. Total de medalhas. Os Estados Unidos têm o total da primeira até agora. E detalhe, essa última teve 10 mil atletas. 10 mil atletas? 10 mil atletas. Não. Geral. Geral. Essa última Olimpíada. E essa Olimpíadas, ela foi marcante porque ela teve mais mulheres do que homens em todas as delegações. O número de mulheres estão passando o número de homens. Então tem esse dado interessante. Então acho que já aumenta a competição daí, a concorrência. São 200 e poucos países participantes agora. Olha a diferença, né? Então o número de concorrentes aumentaram bastante. E segundo, o dado dos Estados Unidos, eles têm um total de 2.655 medalhas. 2.655 medalhas. O Brasil tem quantas? Não faço. Ao total, totalizando todas as Olimpíadas? Desde a primeira Olimpíadas. Cara, não me atentei para isso. 150 medalhas. Meu Deus. Você está entendendo a diferença, mano? Os Estados Unidos têm 2.655 medalhas. O Brasil tem 150 medalhas. Mano. Por isso que quando ganha o ouro é uma festa, né, cara? Eu digo, o Brasil não é o país do esporte. Me explica que tal isso aqui, cara. Me fala pra mim.
essa diferença maçante. Ah, Samuel, você quer comparar os Estados Unidos com o Brasil? Não é querendo comparar os Estados Unidos com o Brasil, mas eu acredito que em poder esportivo a gente tem condições, a gente tem atletas que são empenhados para isso. Cara, como eu posso dizer, se investisse melhor, Luiz, numa estrutura, a gente estaria entre os 3 primeiros do mundo, cara. Brasileiro tem aqui. O que o brasileiro é conhecido? Diz que não desiste nunca. Sou brasileiro, com muito. A gente não desiste nunca, a gente é esforçado, a gente é guerreiro, a gente é batalhador. Brasileiro sofredor, né? Essa cantiga nossa. Isso é verdade. A gente tem essa comoção, tudo, enfim, a gente poderia chegar muito longe, mas falta de investimento nisso. Eu estava fazendo uma pesquisa, até falei pro Marcos o seguinte, mano. Nos Estados Unidos, eles investem no esporte desde pequeno. É cultural nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa de uma revista, é cultural nos Estados Unidos a prática de esportes. Seja futebol americano, basquete, beisebol, é cultural. Então eles nascem gostando do negócio, do esporte. Nos Estados Unidos, cada esporte é um negócio. É um produto bem trabalhado. Quando tem qualquer tipo de evento, é celebração para começar e no intervalo. Você vê que tem até aquelas meninas que ficam dançando lá e fazendo animação, eles dão prêmios, premiações no incentivos, começo. Né? Incentivos e tal. Então, é cultural dos caras. É no futebol americano, é no beisebol, basquete. Seja o que for que os caras inventarem de esporte, mano. Seja o que for, 2 ou 1, vai ter cantor que vai fazer a abertura, vai ter, no intervalo vai ter prêmios, entendeu? Então eles trabalham o esporte como realmente algo bacana. Marketing, né? Leva um marketing lá pra dentro. Exatamente. Então, assim, eles ganham bem para isso, tem uma média salarial para isso, além de bolsas de estudos. Você vê aqui bolsas de estudos para universidades? Não tem, cara. Lá nos Estados Unidos é muito cultural, o cara sai da escola pública, ele ganha uma bolsa e vai estudar numa universidade gratuito porque ele joga bem um esporte, um determinado esporte. E lá as universidades disputam torneios, Torneios que é postado em televisão. Aqui a gente vê, você já viu o USP contra a FATEC ou contra a Unicamp? Você já viu? A USP tem um estádio para 33 mil pessoas, mano. Tá abandonado lá. Não tem competições nacionais e internacionais, não tem. Então, como que o nosso país vai concorrer aí no top 10 se não tem incentivo, se não tem motivação, se não tem apoio? E vou falar um pouco mais aqui, uma coisa bem interessante, mano, em relação a valores, Luiz. Vou fazer uma conta comigo aqui rapidão. O Brasil é um país de futebol, certo? Não é um país de esportes. Por quê? Se investe muito em futebol. Ah, Samuel, você está errado porque o Brasil investe em atletas. Tem o programa Bolsa Atleta. Já ouviu falar, Luiz? Já. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Bolsa Atleta. Eu vou pegar aqui só dos atletas olímpicos, tá bom? É o seguinte. Atletas olímpicos, eles têm em média aí de R$ 3.470 mensais. Durante 12 meses eles têm esse benefício, certo? Os atletas olímpicos. Anota aí. 276 atletas foram para as Olimpíadas. Beleza? Certo. Vamos supor aqui que a média de salários, porque tem aqueles que topam, que ganham um pouco mais, mas a média de salário aqui deles é R$ 3.473. Dividido em 270 atletas, dá um valor aproximadamente de, eu fiz aqui minha colinha, R$ 948 mil por mês. Entenderam meu raciocínio? Pega todos esses atletas. Pega esses 276 atletas. Que recebe cada um bolsa. recebe 3.500. Soma-se tudo. Soma-se tudo, dá um valor de 900 e 500 mil reais. Certo. 900 e 500 mil reais. Que nessa última comissão agora, né? Isso, estou falando atual agora. Entendi. Essa equipe toda que foi para a França, Certo, 270 atletas. Certo? Se nós pegarmos, Luiz, você falou do Corinthians, se nós pegarmos o Igor Coronado, um jogador do Corinthians, ele ganha 2 milhões por mês. Brincadeira. Só que o que eu quero dizer, que o comitê inteiro brasileiro ganha menos que ganha menos que um jogador de futebol do Corinthians, que o Igor Coronado, se ele quiser bancar, ele banca todo mundo e ainda sobra 1 milhão para ele. Isso mesmo. Sobra 1 milhão para a próxima Olimpíada. Sobra 1 milhão para ele. Estou falando de um jogador. A folha salarial do Corinthians ano passado foi de 300 milhões por ano. Da em torno de uns 330 mil por mês. A folha salarial do Comitê Olímpico foi de 11.
Eu fiz uma conta aqui, aí os times da Série A do ano passado, o total de valor foi 41 bilhões de reais, certo? Caraca. Não, minto, perdão. A folha salarial somente dos times da Série A foi de 4,5 bilhões de reais por ano. Só dos 20 times da Série A. O Flamengo liderou essa folha salarial com 503 milhões, que dá em torno de quase 50 milhões por mês, certo? O Palmeiras vem em segundo com 44 milhões, o São Paulo com 38 e o Corinthians com 309 milhões. O Goiás foi o último time que teve uma folha salarial de 58 milhões, que se dividir vai dar quase uns 15 milhões por mês. Nossa. O Comitê Olímpico ficaria em último lugar, em 21º. Sabe quanto? 11 milhões por mês. Ou seja, o Comitê Olímpico está muito abaixo do pior time financeiro do campeonato do ano passado. Não há nada de investimento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não há nada de investimento em esporte olímpico. Nada. É pife esse investimento aí, eles falam que investe, Nada. mas é pife. Considerando esses números aí, cara. Mas ganham 3 mil por mês. Cara, mas se considerar perto do futebol, eles não ganham nada. Isso não é nada. Como que a gente vai cobrar dos caras ouro? Como a gente vai cobrar dos caras prata? Tem pessoas que têm coragem de cobrar de atletas mais empenho, mano. Como que vai cobrar, cara? Vai cobrar o que desses caras, mano? Que ninguém sabe o nome, tá sabendo agora porque passou na Globo e depois, e amanhã? Gente, se a gente quer crescer, Luiz, se a gente quer ter um país olímpico que disputa, eu acho que precisa mudar a mentalidade brasileira. Mentalidade, cultura. Patriotismo. Os Estados Unidos é patriotismo. Eu vou pela minha pátria. Os caras ganham pela pátria. Depois eles pensam em valores, tá? Mas eles ganham pela pátria, mano. Você não vê americano falando, eu ganhei 500 mil, não? Não foi, já vez eu vi uma entrevista de uma jogadora de futebol mesmo. As americanas ganharam, né? Novamente, em cima das brasileiras, o ouro olímpico. Mas acho que são umas 2 Olimpíadas atrás. Uma jogadora que era até a mais famosa lá do. E ela era. Marta? Não, americana. E ela era encrenqueira ainda. Ela parecia. O pessoal até brincava que ela não era americana, ela era argentina. Ela falava assim: eu jogo pela minha seleção, mesmo se não me pagarem, se não derem um piso salarial para mim, eu jogo pela minha seleção, pelo meu time, pela minha nação. Mesmo se não pagarem para mim. Olha só. Pela nação, cara. Eu vou ver se depois eu levanto o nome dessa jogadora e ver se tem um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E só para finalizar essa parte aqui, só para esclarecer também uma dúvida em relação aos impostos. Olha só que absurdo, Luiz. Você sabe que tem a taxa tributal do valor do que eles arrecadam, né? Sim. Que eles ganham. Eu vi uma parada assim. Teve essa polêmica da Rebeca aí, que ela ganhou aí quase 800 milhões, né? Não, 826 mil reais. Aí teve imposto de 25%, né? 27%. Então, ela ficou, para ela, dos 826 mil que ela ganhou, ela ficou com 590. Ou seja, quase 300 pau de imposto do que ela ganhou. Brincadeira. Samuel, mas a lei fala da isenção. Eles aumentaram os impostos dos atletas? Exatamente. Olha a pegadinha aqui, mano. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Você esquerdista que fala aí que estão isentos. Olha que estão isentos. É o seguinte, sabe o que estão fazendo? Luiz, eu vou te dar a caneta. Você só vai comprar o caderno por 500 reais. Certo. Entendi. A caneta é de graça. Marcos, a caneta é de graça. O curso é de graça, você só vai pagar o material. Eu te dou uma caneta, um brinde personalizado, PodLife, aqui ó, do curso PodLife. Vou te dar todas as informações, mas você só vai pagar o material, que é R$ 2.500. Mas a caneta é de graça. Entendi. Essa lei tá dizendo isso, mano. Eu vi. Eles falam para os atletas, a gente não cobra medalha e troféu, mas cobra o valor que está envolvido a medalha e troféu, mano. Exatamente. Aí o povo acredita. E o povo defende. O valor está embutido. Olha o que o nosso presidente fez, olha o que fizeram, olha o que aprovaram, estão isentando. Mentira, estão isentando, gente, ó. É isso, parceiro. Mas uma coisa interessante, todo país cobra. Todo mundo cobra imposto, Espanha, França, Estados Unidos cobram, normal cobrar, normal. Mas não mentem, né? Mas não mentem e não aumentam. Inclusive, Luiz, eu fiquei vendo as pesquisas, se o atleta mora no Brasil, é cobrado 27%. Se ele mora fora do país, é cobrado 15%. Olha. Quem quer morar aqui?
Que incentivo os caras vão ter pra ganhar ouro, meu parceiro? Fala pra mim aí. Desse jeito? Tá difícil, né, mano? Eu acho que tá difícil, Marcão. E deixa eu te fazer uma pergunta rapidão aqui. Se você estivesse lá, na bancada, no Senado, alguma coisa, o que você faria, mano, em relação a tudo isso? Você teria algum projeto? O que você faria? Cara, muitos já tentaram, muitos lá já tentaram criar emendas, criar resoluções. Você falando agora, você falou algo interessante, você trouxe dados aí sobre clubes de futebol, Confederação Brasileira de Futebol, reunindo todos os times. É uma ótima ideia, cara. A gente está aqui conversando, debatendo, entrando nesses embates. O que eu faria em cima desses dados que você apresentou aqui? Eu faria o seguinte: eu buscaria ter acesso aos dirigentes, aos presidentes. Se é que acho que já existe isso, né? Se não me engano, o São Paulo Futebol Clube ele faz muito isso. Ele investe muito nos seus atletas, não só de categoria de base de futebol, mas atletas assim também que de outras modalidades. Não, o São Paulo investiu muito, sem querer cortar. Você sabe que as 2 estrelas vermelhas do São Paulo, para quem representa, né? Não, o São Paulo tem 4 estrelas. Certo. 2 amarelas e 2 vermelhas. Mas 2 seria Libertadores, as outras 2 vermelhas seria Mundial? Aí, Corinthians, nada. Não ligo o que ele fala, não, o quê? É em relação ao... Ah, sei, daquele atleta lá, o João do Pulo, né? Isso, meu garoto. Lembrei. Atleta de São Paulo, bicampeão olímpico. Atleta olímpico, bicampeão olímpico. Tanto é que não é à toa mesmo que São Paulo tem essa fama, ou é conhecido por isso, por investir também em outras modalidades esportivas. Não sei hoje. Hoje tá parado. O time que investe um pouco mais é o Flamengo. É o Flamengo, né? O Flamengo teve 7, né? Você viu? Teve 7 atletas que ganharam medalhas. Então, cara, acho que também tem o Cruzeiro, que tanto é que é um dos maiores vencedores de torneio de vôlei, né? Acho que é o Cruzeiro. Mas, enfim, Minas Clube também tem, acho que... Não, Minas Clube aqui de São Paulo. Mas vamos direto ao assunto, voltando. Então, cara, em cima desses dados, em cima dessa percepção que você trouxe, eu usaria isso. Tentaria criar algum projeto de lei, algum incentivo fiscal para os clubes de futebol para apoiar outras modalidades esportivas. Porque, cara, é uma receita enorme, gigante. Por que essa receita não pode ser distribuída? Sabe? Eu não sei como é o mecanismo, como é a engrenagem que funciona lá dentro, mas é lógico, se eu fosse um legislador, estivesse na Câmara, eu ia tentar estudar esse assunto, saber como é que funciona, entendeu? Esse mecanismo, essa engrenagem todinha, e tentar fazer um acordo, formar parcerias, tanto parcerias privadas quanto parcerias públicas, isenção, entendeu? De imposto, de taxa, alguma coisa assim do gênero. Mas é que era o que nós estávamos falando na Lei Pelé. Infelizmente acabou com os clubes, né, Luiz? Exato. A Lei Pelé acabou com os clubes, cara. Eu lembro também, eu já fui jogador, eu tive um contrato também no Paraná, que é isso. Era que você era dono do meu passe. Isso. Meu clube, né? A gente era como você. A gente era do clube. Eu dava só você. Bom, também para as outras modalidades. Essa Lei Pelé, mas essa Lei Pelé... Não, mas aí eu já quero chegar aqui, os clubes não estão interessados nesses esportes. Não interessa, não tem público, não tem publicidade, não tem visibilidade. Então o que está em evidência? É o futebol. Qual torneira que está jogando mais dinheiro? Você entende? É o futebol. É o futebol. E nós, brasileiros, torcedores, não procuramos fermentar isso. A gente não vai atrás de informação, a gente não procura conhecer, pesquisar sobre atletas. A gente não sabe. Mais igual aqui no Pod Live, né, que a gente vai atrás da informação. Não vai, cara. Então, assim, o clube não compensa, gasta mais. Então, a bem da verdade, Samuel, o que deveria ser fazer, talvez eu investiria nas escolas, cara, na educação, criar bolsas com as faculdades, fulano, doutor, ciclano, vocês são diretores, presidentes de escolas, fundadores. Destinar uma porcentagem daquilo destinado para a educação. Televisão X, televisão Y, vamos fazer um campeonato aqui nacional de esportes, vamos parar aqui, vamos fazer isso aqui. Cadê o ministro de esportes que se manifesta nessa hora? Sabe o que eu faria também, Luiz? Pegaria essa lei Rouanet, essa merda, com todo respeito da palavra, contando fulano, doutor, ciclano. Vai ter um evento X, vocês vão cantar lá. Vocês vão cantar aqui, vocês vão cantar ali, vocês vão cantar aqui, vocês vão fazer a abertura desse evento aqui, vocês vão participar disso aqui. Colocar eles pra cantar, mano.
nessas atividades, pega o vôlei, pega o basquete, pega o futsal, pega as modalidades empíricas. Modalidades todinhas. Faz um evento bem feito. Sabe quem tá fazendo isso? É o Corinthians, mano. Você pode ver que toda entrada de campo do Corinthians tem aquela queima de fogos, luzes apagadas, né, Luiz? Aquele espetáculo NBA. Tá faltando isso, cara. Porque aí você faz o evento virar um entretenimento, não só uma partida de futebol. Vira mais do que uma partida. Agora ficam olhando pra cara do outro. Não. Chama o torcedor pro campo. Você pode ver que até as brigas deram uma cessada. Mas essas brigas têm a ver mais com o comando, né? Com o PCC, né? Essas brigas partiu de lá, mano. Pra diminuir as brigas partiu de lá. Os caras falaram. Eles cortaram, eles avisaram. A briga que tiver, quem paga é o chefe da torcida. Essa facção ela determinou isso. Isso é pau pra... Eu vi que nunca mais teve briga de torcida. Isso é pau pra manga, pô de história, mano. Enfim, mas excelente ideia mesmo isso daí que você propôs. Quem sabe um dia legislando lá em Brasília, eu levo você como assessor. Pronto. Eu vou como secretário, porque, mano... Assessor de esportes, é isso que fala, Luiz? Assessor de esportes, né? Luiz conhece, Luiz só convive com chefe de gabinete, assessor, né? De esporte, alguma coisa assim. O Luiz é o que, ó, que tá na área ativa já de esportes, né, mano? E aí começa a mudança, cara. Acho que a mudança começa a partir do momento da mentalidade. Tudo é mentalidade. Mudou a mentalidade. É que a gente é acostumado, o brasileiro, sempre ficar com aquele pequenininho, com aquele aquela coisinha, aquele jeitinho brasileiro. Diminutivo, né? Pô, eu sou velho, então vou voltar à minha velhice. Quando eu estudava, existia a aula que todo mundo mais gostava, que chamava-se Educação Física. Educação Física. Sabe, que era maravilhoso. Digo mais, do lado ninguém faltava. Do lado da minha escola tinha um campo de futebol. Campo pequeno, terrão, mas a gente acordava, viu o frio de ontem? Era pior. Acordava, íamos de shorts branco, meia, tênis, para jogar futebol, para jogar handball, para jogar um monte de coisas. Hoje tem um monte de quadras, todas as escolas sem quadra. Só que quem joga lá é a molecada da rua, que pula, invadem, você entendeu? Não tem mais aquele professor de educação física como tinha. Aquilo era um incentivo enorme, sabe? Acabou. Você vê hoje em dia as faculdades, você vai fazer o quê? Eu vou fazer letras. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer... vou estudar português, vou dar aula de... Mas educação física tá... Aonde está a educação física? Só nas academias. Aonde? Exatamente. Você está entendendo? Instrutores e personal. É isso. Cuidado com os personagens, hein? Fica alerta aí, galera. Cuidado com os personal aí. Isso é isso aí. Então é isso aí, galera. Então... é verdade, Luiz falou uma coisa, é verdade. Meus últimos professores de educação física simplesmente falavam, pá, joga aí, ó. E ficava lá conversando com as menininhas, mano. Eu tive uns 2 últimos assim que foi desse jeito, ó. Fica lá, mano. Minha época também era assim. Hoje em dia, Luiz, os caras não jogam mais futebol em quadra, Marcos. Joga aqui, ó. Isso. Aí. Mas porque não tem incentivo na escola, não tem. Digo mais, na minha época, o meu professor, eu lembro como se fosse... Ele apitava o jogo com apito, um cordão desse tamanho. Sabe aqueles cordões de apito mesmo? Aquelas... nylon. Meu, ele dava cada chicotada na nossa perna. Dava mesmo. Ficava aquele hematoma. Se chegava em casa, se fosse falar para a mãe ou para o pai, ele falava: você obedeceu o professor? Agora vai hoje mostrar alguma coisa que eu... isso. É isso aí. Mas é isso. Mas é isso aí, galera. Estamos chegando aí o fim de mais um podcast, um pod live. Espero aí que vocês tenham gostado. E lembrando que nós estamos aí nas todas as redes sociais. Nessa música. Estamos aí no Twitter no TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Orkut. Só se for aquele que a gente toma aqui lá no Orkut, né? Só se for aquele lá, porque... Orkut. Então, estamos em todas as redes sociais, então entra lá, curte, comenta, compartilha, deixa aquele like maneiro. Quero agradecer aqui a presença novamente do Luiz, ex-atleta,
Super Gêmeos ativa. Ex-atleta, ex-jogador do Clube Corinthians, né? Veio aqui compartilhar assim, a sua experiência de vida, sua experiência também como atleta, sua experiência como ser humano, e é o mais importante, né? Antes de qualquer coisa, né, nós somos seres humanos. Certo, Luiz? Bom, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade, né? Até porque eu não me vejo diante do microfone, né? E de duas pessoas assim tão simpáticas, inteligentes, tá? Que me incentivaram bastante a estar aqui. E estamos aí para precisar de alguma coisa. As portas vai estar sempre abertas, né, Samuel? Sempre, com certeza, Luizão. E lembrando sempre que eu joguei no Corinthians, mas hoje é base. Antigamente era juvenil, eu não cheguei a me profissionalizar, entendeu? Mas joga até hoje. Então hoje não, hoje eu sou ativo de várzea, mas estou aí. Muito obrigado a vocês aí, viu? É isso aí, galera. Para finalizar, aquela reflexão, como nós falamos aqui dos Jogos Olímpicos, dá tempo para essa reflexão, Samuel? Tenho agora a reflexão para vocês. Como estamos falando de Jogos Olímpicos, e se falamos de Jogos Olímpicos, estamos falando de esporte. E se falamos de esporte, estamos falando de competição. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. Que o seu maior adversário seja você mesmo. Antes de você querer competir, antes de você querer enfrentar alguém, queira primeiro enfrentar você. Todos os dias, competir com você todos os dias. E também tem a mensagem do nosso grande mestre. Existe algo mais importante do que competir. É servir. Então que antes de tudo, de querer competir, que você venha desenvolver a capacidade de servir. Pense bem, competir e servir, qual que é o mais importante? Então, que você venha servir. E é isso aí. Então, curte, compartilha, comenta e até o próximo PodLife. Valeu! Valeu, galera! Aquele abraço! É isso aí.